Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os povos indígenas ou povos originários, como assim costumamos chamar, que fazem parte da nossa formação enquanto povo brasileiro. Então, a partir disso, a gente vai ter uma ideia não apenas da importância desses povos, que são vários, para a nossa formação social, econômica, cultural, mas também conhecer algumas de suas características. Nessa imagem, vocês podem observar que temos crianças de diversas etnias. Por que eu estou apontando isso? Para que a gente compreenda que quando nos referimos aos povos indígenas, a gente estamos nos referindo a uma multiculturalidade, a uma diversidade imensa que, infelizmente, pelo olhar preconceituoso que nos foi imposto durante tanto tempo e que ainda está no plano do imaginário, a gente reproduz como sendo um povo apenas e não respeitando sua diversidade, suas características múltiplas. Vamos lá? Então vejam só, índios ou povos originários? Como é o certo que é para falar? Vamos ver? Essa imagem, ela representa ou ela é simbólica para mostrar o período em que os europeus chegam aqui e estabelecem contatos com os povos que aqui habitavam. A professora, então quer dizer que eles chamavam de índios porque eles acreditavam que tinham chegado à Índia? Não, necessariamente. Eles sabiam que existia nessa rota, existia outros lugares que eles podiam explorar, eles tinham conhecimento. Os registros históricos, a documentação nos mostram que eles não chegaram aqui aleatoriamente, não. Óbvio que eles não sabiam que eles iriam encontrar. Eles estavam indo para a Índia para estabelecer relações comerciais, que era o interesse deles, e a partir daí eles pararam aqui, e a partir dessa parada eles começam a observar a riqueza e estabelecer contatos com os povos que aqui habitavam. Então eles chamam de índios, mas eles chamam de índios e esse nome índio perpetua-se de forma negativa, gente. Então é por isso que nós, hoje em dia, e os povos originários reivindicam isso, reclamam, dizem, nós não somos índios, porque é uma forma de discriminá-los, já que não existe um povo apenas uma etnia, são vários, com jeitos diferentes, com falas diferentes. Nós somos os povos originários. Por que originários? Porque eles estavam aqui, já ocupavam espaço antes dos europeus chegarem e dizerem que aqui era deles. Então, os povos originários ou os indígenas, que é a maneira correta da gente designar essa população que está na base da nossa formação étnica, né? Então, tanto o termo índio, que eu acabei de falar, quanto o termo tribo, eles vêm sendo questionados e vêm sendo debatidos sobre os seus usos por conta disso, para que não perpetuemos esse preconceito que durante muito tempo esteve atrelado a essa forma de dominação, tá, gente? Então, quando vocês forem se referir ou referissem a essa população, essa parte da população, aí vocês busquem utilizar os termos que, de fato, vai designá-la como indígenas, como povos originários, e abole essa questão de índio, tá bom? Os povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas no Brasil, ou a sua presença nesse território onde hoje compreende-se o Brasil, ela se dá desde muito tempo atrás, bem antes mesmo da chegada dos portugueses. Aqui onde compreende-se esse território, estima-se que vivia entre 4, 5 milhões de pessoas
organizadas em grupos, que tinham suas características próprias, suas formas culturais de organização, que tinham sua religiosidade, a sua língua. Então, observe que era um território que era ocupado, sobretudo ali, pessoal, na faixa litorânea. Então quer dizer que no interior, para dentro do território não era ocupado? Era sim. No entanto, a gente compreende que essas organizações sociais, elas estavam muito mais fazendo esse curso da costa litorânea. Por isso, pessoal, que quando os portugueses chegam, eles têm contato com essa população, porque eles viviam próximo dessa área onde os portugueses aportam. Então, entre algumas dessas populações, a gente pode citar essa diferença quando a gente fala dos Chavantes, dos Caraíbas, dos Tupis, dos Gés e Guaranis. Quando a gente cita esses nomes, a gente está querendo mostrar que existiram diversas organizações sociais. Então, a população indígena que vivia aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, era diferente da que vivia onde hoje compreende-se o estado de São Paulo, onde hoje compreende-se o estado do Rio de Janeiro. Enfim, eram povos que tinham suas características próprias. E quando a gente designa ao índio, a gente está singularizando, como se fosse um povo só. E por aí, por esses nomes, vocês já podem observar como, na verdade, era diversificado. Do ponto de vista político, obviamente, com essa ideia de política que temos hoje, eles não tinham uma organização administrativa como nós conhecemos, mas eles tinham sim, a gente não pode ignorar que eles se organizavam sim. Era uma sociedade que tinha a sua representatividade espiritual, era uma sociedade que tinha seus guerreiros de forma organizada, era uma sociedade que tinha funções sociais delimitadas, mas que, óbvio, que não tem essa noção de sociedade organizada como nós compreendemos hoje. Professora, então quer dizer que lá nesse período, sobretudo, quando chegam os portugueses aqui, os indígenas viviam de todo jeito? Não, óbvio que não tinha um prefeito, que não tinha um governador, que não tinha essa divisão político-administrativa que nós conhecemos hoje, porque isso foi se incorporando ao longo do tempo. E porque a estrutura em que eles estavam divididos era totalmente diferente, certo? Mas mesmo assim a gente não pode dizer que não havia uma organização social. Havia sim, a partir daquela maneira de vivência. Nessa imagem aqui, eu trouxe para que a gente pudesse observar sobre alguns aspectos que envolvem esses povos indígenas na atualidade, por exemplo. Ao que tudo indica, as pessoas têm uma visão muito distante da realidade do que é ser indígena na atualidade. Aproximadamente mais da metade desses povos vivem na cidade. Então, quando a gente vai fazer referência, julga que todos estão nas florestas. Não, tem dados do IBGE que apontam que desses pouco mais de meio milhão ou mais de meio milhão de indígenas, muitos moram na cidade, porque a cidade invadiu o espaço deles, certo? Então, o espaço deles sempre teve ali, mas foi ocupado nesse processo de colonização. Então, encontrar uma pessoa indígena que use computador, que use câmera, celular, que tenha envolvimento com esses meios tecnológicos, não é nada de outro mundo, porque a cidade foi também invadir o espaço
e levou para esses povos tecnologias. Então, a gente não tem a ideia de um indígena hoje apenas com cocá de pena na cabeça. A gente não tem eles sem essas indumentárias de roupas que nós conhecemos hoje. Eles também utilizam isso porque esse contato com o outro, sobretudo com o colonizador, também fez com que a cultura indígena ela sofresse modificações. Então, abrir um parêntese aqui, quando eu falei lá no início da quantidade de povos, da população indígena que ocupava este espaço onde hoje compreende o Brasil, eu queria lembrar que esses povos muitos foram dizimados, muito que a gente nem tem noção de que existiram, porque quando esses portugueses chegam, os europeus chegam, eles trazem doenças que não eram comuns aqui, eles exterminam também em guerras, no que a gente chama de Guerra dos Bárbaros, muitos desses povos. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente mencionar. Então, professora, quais são as lutas dos povos indígenas na atualidade? A gente pode citar inúmeras, mas se formos de forma resumida falar, a gente pode mencionar a questão da terra, as invasões por parte dos grileiros, entre outras, a falta de reconhecimento pelo Estado das terras indígenas. A gente pode mencionar, e vocês podem pesquisar sobre isso, pessoal, que está acontecendo na atualidade, que é o marco temporal indígena, que está para ser aprovado, vai passar na Câmara dos Deputados e depois no Senado, que é para discutir sobre onde é ou onde não é, ou a partir do que a gente pode considerar terra indígena e terra não indígena. E os indígenas, eles vão à capital federal, vão discutir sobre as injustiças que eles passam para que os seus espaços sejam respeitados. Então, uma luta importante na atualidade que a gente pode mencionar desses povos é, por exemplo, o respeito que falta com relação à sua terra. Então, a relação que o indígena tem com a terra é diferente que nós temos. A terra não é o espaço apenas em que ele vai morar e que dali ele vai extrair o seu sustento. Eles têm uma relação muito mais muito mais espiritual, e que isso vem desde lá atrás com a terra do que essa noção que os povos europeus eles têm e que vão passar de um modo geral para o nosso entendimento hoje do que é a nossa terra. Então, uma das lutas é essa, o extermínio ainda dos povos indígenas, a falta de reconhecimento do seu espaço por parte do governo e a questão das invasões por parte dos grileiros e fazendeiros. Isso é uma das grandes lutas que eles vão desencadear para poder sobreviver. Imaginem que eles estão aqui nesse território há muito tempo e que seu espaço foi invadido e que nem o Estado brasileiro garante que a sua condição de vivência seja respeitada. Então, a gente sabe que muito ainda precisa ser feito para que essa questão do espaço ou das lutas indígenas elas tenham um alcance, porque quando a gente vai observar quem está por trás ou quais os interesses por trás desse movimento de tomada desse território, são indústrias de hidrelétricas, de mineração, o agronegócio que vai dizer, olha, a gente tem que produzir para exportar, porque vai gerar riqueza para o nosso país. E esse produzir, exportar, a partir disso, vai ser devastado milhares e milhares de florestas nativas e ocasionar a morte de diversos seres vivos, que é o que os povos indígenas
combatem, porque a relação deles com a terra é bem diferente. Não é destruí-la para poder obter lucro em torno disso. É uma relação meio que simbiótica. E o que é simbiótica, professora? É uma relação entre mãe e filho. É o respeito por quase que sagrado daquele espaço que lhe garante a vida. Aqui eu trouxe o mapa do estado de Pernambuco, pessoal, que mostra onde aproximadamente estão os povos indígenas ou as regiões que ele ocupa aqui no nosso estado. Então a gente vê os Chucurus, os Capinauás, Cambioá, Pipipã, enfim, entre outros, e por essa ordem aí vocês podem observar onde eles estão localizados. Aqui a gente pode ver a localização, o quantitativo, isso são informações que a gente tira lá no site do IBGE e que vocês podem pausar aí e observar com calma onde vocês podem ter contato com essas populações aqui no estado de Pernambuco. Para finalizar, eu trouxe um pouquinho sobre a cultura indígena, a cultura material e também imaterial. Do ponto de vista da cultura material, a gente vai ver que essa população, ela trouxe para a gente, ou ela contribuiu para nós, enquanto brasileiros, com uma cultura vasta e muito bonita, com suas peculiaridades, a forma de pintura, a forma como eles... Olha, pessoal, os europeus ficaram instigados, quando eles viram como os indígenas utilizavam a cabaça como objeto para armazenar água, entre outras coisas. Então, esses potes e os arcos, as flechas, a pintura corporal, a dança enquanto cultura imaterial. Mas, do ponto de vista material, a cultura indígena contribuiu muito para que hoje nós tivéssemos todas essas características que mais tarde se mistura com a africana, com a portuguesa e traz para a gente, ou deixa na gente, toda essa singularidade que tem a cultura brasileira. Do ponto de vista da cultura imaterial, a gente pode citar a contribuição nas danças, na gastronomia, na religiosidade. Então, observem como a gente falar de povos originários é falar de um assunto muito vasto que em 25 minutos vai ser pontuado de maneira bem precisa, porque a gente, quando vai mencionar sobre os mesmos, a gente vai mencionar de forma genérica, geral, já que são muitos. Então a gente cita os potes, mas tem outras coisas. A gente cita a religiosidade, a gastronomia, mas cada região ou cada povo daquele que eu mencionei lá tem a sua maneira diferente de produzir esse tipo de cultura, certo? Então, pessoal, nesta aula fica claro para a gente sobre a grandiosidade representativa desses povos na nossa formação e sobre a importância da gente respeitá-los enquanto grupo social, enquanto grupo que precisa ter seus direitos garantidos por leis alcançados. Então, é isso. Eu aguardo vocês num outro momento para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso povo, a nossa história e a importância disso para nós nos reconhecermos enquanto brasileiros.